Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da quinta semana do tempo comum. O texto de hoje se encontra lá no livro de Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 7 e versículos de 9 até o 13, que nos diz assim: Naqueles dias, Salomão convocou junto de si em Jerusalém todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferirem da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor. Todo Israel reuniu-se em torno de Salomão, no mês de Etanim, ou seja, no 7º mês durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, aos santos dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. Amados irmãos e irmãs, esse texto, traz mais uma conotação histórica, mostrando como é que foi esse retorno da Arca da Aliança, como é que foi essa caminhada que se teve. Como a gente está vendo, nos últimos dias a gente já estudou muito bem aí a história de Davi. Já vimos Davi passando orientações para Salomão. No último sábado vimos como é que foi a oração de Salomão diante do Senhor. E agora, nesse momento, nós estamos vendo Salomão orientando para que de fato fosse transferida a Arca da Aliança do Senhor. É isso que está acontecendo agora. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante. É através desse texto, por exemplo, que é motivada a dinâmica das procissões em nossa igreja. Veja, o povo estava ali carregando a Arca da Aliança. E por que a importância de termos dentro de um livro mostrando essa caminhada do povo? A Arca da Aliança sempre simbolizava para o povo a presença de Deus. Então, se o povo está carregando a Arca da Aliança está junto com eles, é meio que dizendo assim: Deus caminha com o povo. Não apenas de modo abstrato ou distante da nossa realidade, mas é tão concreto que nós temos algo ali, concreto mesmo, em que nós podemos confirmar a presença de Deus caminhando com o povo. É isso que está acontecendo. Então, primeira chave de leitura aí que nos ajuda no aspecto da nossa doutrina católica. Segunda coisa depois é que é o seguinte: Salomão vai dizer assim no versículo 12: O Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. O que estava acontecendo aqui? Até então não se tinha de fato um templo de Jerusalém, mas agora Salomão vai edificar, vai construir o chamado templo. E para o povo de Israel, a compreensão sempre era muito clara. Deus faria morada naquele templo. Ali era a casa de Deus. E eu quero mostrar para você o quanto é que nós católicos acabamos seguindo tão bem, de modo tão belo que a Bíblia mostra. Enquanto outros irmãos de outras religiões acabam achando que ali a igreja é apenas um local para se reunir com os irmãos e ponto final, nós que somos católicos não temos essa ideia. Para a gente, o local de reunião pode ser ali um salão paroquial, um centro pastoral, mas na verdade nós temos a compreensão de que a igreja é a própria casa de Deus, assim como era a compreensão que se tinha lá no Antigo Testamento. Agora a grande diferença é que nós não temos mais uma Arca da Aliança, nós temos o próprio Cristo vivo e presente na Eucaristia. Eu também quero, depois de ter falado um pouco sobre a questão de procissão, agora falando sobre a dinâmica da igreja, quantos de nós às vezes não vamos muito à igreja adorar o Senhor? Quantos de nós muitas vezes não vamos ali buscar adorá-lo no sacrário? Quantos de nós não temos o devido respeito pela casa do Senhor?
A igreja não é qualquer lugar, amados irmãos e irmãs, mas é a própria morada do Senhor. Ele habita ali nas espécies sagradas. Nós precisamos ter essa compreensão de modo bastante claro. Então espero que essa compreensão tenha ficado clara para você também e que essa leitura possa nos motivar. Primeiro, Deus caminha conosco. E segundo, eu preciso ter zelo pela sua casa. Que Deus te abençoe e eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho, às 7 horas da noite. Até já!